Olá, pessoal, direto aqui da praia, de biquíni, de boas. Eu vim fazer esses stories para vocês, que talvez seja um vídeo depois, ainda não decidi se vai para stories ou se vai para os vídeos, sobre fibromialgia. Então, uma pessoa muito querida, uma doutora, me pediu então para que orientasse uma amiga dela que está com fibromialgia, com dores fortíssimas, que já fez de tudo. Então eu vou dar uma pequena orientação para quem já fez de tudo, já foi em tudo quanto é médico. Em primeiro lugar, não existe apenas um protocolo para fibromialgia, porque existem diversas causas da fibromialgia. Então, como é que a gente começa a tratar uma pessoa que a gente não sabe a causa, não é mesmo? A melhor maneira seria investigando as causas. Então, como é que eu faço isso? A gente começa fazendo uma anamnese de 20 e poucas perguntas, para começar a traçar da onde pode estar vindo essas causas. A maioria das pessoas tem causas iguais, parecidas. Então, 80% das pessoas, elas se dão bem com uma estratégia detox. É um produto meu que é de baixo custo. Os médicos ocidentais, geralmente, eles só dão um medicamento que é tipo um band-aid numa perna quebrada. Então, no momento que a gente descobre qual que é a causa, a gente vai numa direção. Mas junto com isso, com esse tratamento, o que não se acredita no Ocidente é que exista um energético. Todas as coisas que estão no nosso corpo, eles vêm e acontecem primeiro no energético. E esse energético, ele se mostra na nossa vida como sentimentos. Aquele sentimento, aquele padrão repetitivo de pensamento, de preocupação, de medo, enfim, pessoas que tu não consegue perdoar, daquela TV que tu está sempre ligada e sempre ouvindo aquele padrão ruim de coisas acontecendo, de pessoas sendo julgadas, de fofoca na internet. Então, esse padrão repetitivo de pensamento, que tu acorda todo dia e realmente é igual ao dia anterior, isso aí vai ferindo o nosso corpo energético e vai trazendo sempre o nosso corpo físico. Então, a gente precisa, além de protocolos que são físicos, a gente também precisa, hoje eu vejo isso, de protocolos que limpem, né, esse nosso consciente, esse nosso energético, para que isso não fique acumulando e trazendo para o nosso corpo físico toda hora. Algumas pessoas chamarão esse energético também de genética, porque a gente começa a fazer exatamente as coisas que os nossos pais faziam, agir da mesma maneira, a pensar da mesma maneira, fomos programados para pensar da mesma maneira, assim como muita gente foi programada na pandemia para sentir medo. E realmente é uma hipnose coletiva, né? A gente começa a pensar exatamente como todas as outras pessoas e não consegue sair de padrões de pensamento. Por isso a gente, para aprender sobre fibromialgia, a gente tem que se colocar pequenininho, tá? A gente não pode ter um orgulho, uma coisa muito grande, a gente tem que se tornar criancinha de novo. Eu digo, para entrar no reino dos céus, a gente tem que ser criancinha de novo, para ter a humildade de aprender e desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então, a gente tem um conjunto de células que vibram de uma maneira chamada fígado. Outras células nossas se juntaram em outra parte do corpo e formaram o baço, o pâncreas. E cada conjunto de células que a gente tem vibra de uma maneira diferente. Assim como cada alimento que a gente coloca na nossa boca. Então, às vezes a gente tem um padrão energético, um desequilíbrio que às vezes já tem até no físico. Às vezes não está ainda, não aparece nos exames, mas ele já está ali, um padrão energético, uma desarmonia entre órgãos acontecendo. Então, se a gente tem uma desarmonia de baço, de pâncreas, de fígado, cada órgão ele vai ressoar com um tipo de sentimento, vai machucar um tipo de órgão, um tipo de sentimento ruim, outro tipo de sentimento vai atrapalhar outro tipo de órgão. E assim como o nosso corpo ele se organiza de uma maneira vibratória, os alimentos também eles têm a sua própria vibração, eles têm o seu próprio campo eletromagnético, qualquer coisa tem campo eletromagnético, até uma pedra tem. Então, certos alimentos curam certos tipos de órgãos. Então, não quer dizer que na fibromialgia vai ter que todo mundo comer igual. Então, há várias exceções. E se a gente for pensar só em padrões energéticos, só na medicina antiga, por exemplo, na medicina chinesa, eles trabalhavam assim antigamente. Mas agora, no presente, a gente tem coisas a mais que aconteceram
Por exemplo, a gente tem cirurgias, a gente tem elementos químicos, tem agrotóxicos, tem várias outras coisas que entram no nosso corpo físico, atacando ele também. Então, o que vai acontecer é a gente tem que agir em duas frentes diferentes. Na frente mental, espiritual, vibratória, mudando pensamentos. E, de outra maneira, a gente também tem que atuar no físico, para ir limpando o físico. Só que esse físico vai ter que estar sempre sendo limpo se essa parte energética, emocional, não tiver melhor. Essa parte aqui, tu pode demorar uma vida inteira para melhorar. Isso aqui é expansão da consciência, expansão da tua espiritualidade. A gente tem diversos níveis aqui. Então, tu conversando com a pessoa, tu já sabe, a pessoa está presa ainda nesse nível, tá nesse paradigma ainda. Ela tem que se libertar disso aqui para chegar mais acima. Então fazemos uma anamnese, tentamos descobrir as causas, daí a gente usa a medicina ocidental para ver o exame. Se tem alguma coisa aparecendo no exame, é mais uma pista. Tá? Mas, no geral, a gente também não precisa de exames, a gente precisa conversar, fazer perguntas, as perguntas certas, que são as que estão no questionário da nossa comunidade de estudos avançados da fibromialgia. Então, você vai lá, faz as perguntas e cada resposta significa uma coisa diferente que pode estar acontecendo no nosso energético. Então, a gente vai por aí descobrindo a causa, pegando exames e tratando de sentimentos. Tá? Então, na comunidade de estudos avançados, a gente tem uma parte que é o espiritual e uma parte que é o físico. Espiritualmente, o que acontece quando a gente tem pensamentos ruins, que não condizem com a nossa realidade como espíritos perfeitos, criaturas de Deus, a gente começa a agregar antimatéria. E por que o nosso corpo ele tem tantos orifícios, tem o nariz, tem a orelha, tem os esfíncteres, que a gente começa a eliminar essa matéria que está em excesso no nosso corpo. Se a gente não tivesse essa antimatéria, a gente não precisaria eliminar nada. E qual que é o nome dessa antimatéria aqui que a gente fala? Elas vão aparecer sobre várias formas, sobre a forma de parasitas, sobre a forma de mioma, tudo que nosso corpo está tentando eliminar. A gente começa a ter muita secreção no nariz, é o corpo querendo eliminar esse juntamento, entendeu? De matéria que não serve para coisa nenhuma. Então ele está sempre querendo se limpar. A estratégia detox, ela vai ajudar a eliminar essa antimatéria, esse biofilme, que eu gosto de chamar mais, o nome certo para a medicina ocidental seria biofilme. A gente vai ajudar a quebrar esses biofilmes, então eliminando eles, seja pela vagina, seja pelo ânus, seja pelo nariz, enfim, vai saindo biofilme. As pessoas, algumas chamam de parasitas, outras chamam de fungo cândida. Então é claro que muitos suplementos ajudarão. É claro que a caminhada vai te ajudar a eliminar mais essa antimatéria. É por isso que o exercício é tão importante. Tu está em contato com a natureza, tendo pensamentos bons. Tudo isso vai sempre melhorar. Então tu tem que ter estratégias, não somente de detox, mas estratégias, rotinas diárias, rotinas que tu vai fazer no teu dia a dia, rotina de pensamento, de exercício mental, exercício do corpo. Isso vão se tornando hábitos. Então, qual que é o problema de fazer qualquer dieta? Eu vou fazer uma dieta mediterrânea, por exemplo, que é uma dieta super anti-inflamatória, e não dá certo. É porque ela não está de acordo com a tua necessidade energética. Então, não adianta, às vezes, quer dizer, vai até adiantar se uma pessoa vem de uma dieta que come McDonald's, batata frita, hot dog o tempo todo. Vai melhorar um pouco o energético? Vai melhorar, mas pode não resolver a tua fibromialgia, certos tipos de dieta, e também, até mesmo a estratégia detox, se não for feita com suplementos ou com novos hábitos, ou com novos hábitos mentais, principalmente não colocar mais antimatéria para dentro, talvez isso vá atrasar muito o teu processo também. E por fim, a gente também tem as exceções às regras. Que são pessoas que tiveram acidente, que são pessoas que tiveram alguma cirurgia, que a gente tem que ver que se existem bloqueios energéticos também.
se tem algum tipo de cirurgia. É muito importante saber qual tipo de exame que você tem que fazer para ver se tem algum tipo de bloqueio. Eu acho que agora eu consegui responder a maioria das perguntas mais feitas nesses últimos meses para mim e que às vezes eu não tenho tempo para responder. E agora sim eu tô nesse paraíso aqui, ó. E eu tô tendo um tempinho para responder para vocês também, porque eu não vivo aqui só de internet, né, gente? Eu vivo aqui a minha vida, que tá muito bem, por sinal, graças a Deus e graças aos estudos, gente. Estudem, que é a melhor coisa para abrir a tua cabeça e para te viver uma vida melhor, cada vez melhor espiritualmente e fisicamente falando.